Sejam bem-vindos a Aqui que Ninguém Nos Ouve, o lugar onde temos conversas descomplexadas sobre tudo e mais alguma coisa. Antes de começar a conversa desta semana, convido-vos a subscrever o canal em que me estão a ouvir. Aqui o Aqui que Ninguém Nos Ouve está no YouTube, Spotify, Castbox e também Apple iTunes. E não se esqueçam também de ligar as notificações, inclusive o sininho aqui do YouTube, que é para saberem sempre que sai um novo episódio. Eu quero-vos desse lado, ok? Ora então, a minha convidada de hoje, na verdade, foi convidada para esta conversa há anos. Eu não sei se ela se lembra. Rita Red Shoes, bem-vinda. Olá. Olá. Eu não sei se tu te lembras, há anos, quando eu comecei com esta ideia de quero tanto ter um programa de entrevistas, ou quero conseguir conversar com pessoas. Foi numa estreia qualquer. Sim, estava a conversar contigo, ou fui-te entrevistar porque tu deste voz num filme de animação. E eu aproveitei, Rita, queria tanto, olha, quando eu lançar isto, tu alinhavas. E a Rita disse logo, claro que sim. E depois passaram-se uns anos, umas gravidezes no meio, mas cá estamos. Cá estamos. Bem-vinda. Eu na altura... Parabéns. Muito obrigada. Pari um podcast, não é? Eu vou-te dizer porque é que na altura, porque não foi por acaso e não foi porque cruzei contigo por acaso, eu na altura, eu sabia que havia algumas linhas condutoras, até pode ser, o conceito era ligeiramente diferente do que eu tinha pensado. Na altura eu queria ter uma coisa tipo, eu queria lhe chamar One Woman Show, depois não chamei, nem chamaria, por duas razões. Uma, a Cátia Domingos tem um conceito incrível do One Woman Show e eu nunca quereria cruzar com isso e de alguma forma afetar o trabalho que ela tem feito. E depois também porque não me quis fechar na cena de vou só falar com mulheres. Porque eu queria ter aqui um lado feminista e de trabalho no movimento feminista, mas eu acho que temos de trazer os homens para este movimento e portanto depois deixou-me fazer sentido falar só com mulheres, e na altura até era mais Mulheres Só da Música, porque eu sentia uma grande falta de representatividade. Eu na altura tinha andado a apresentar um programa com músicos e a quantidade de homens em relação a mulheres não representa a proporção de malta que há efetivamente a trabalhar. Até podemos dizer há mais homens músicos do que mulheres, talvez, mas não naquela proporção. E eu queria muito criar esse palco, criar essa plataforma. Entretanto abriu-se não só a músicos e abriu-se não só a mulheres. Mas eu queria na altura muito falar contigo por causa do teu espetáculo The Other Woman. E porque tu quiseste homenagear mulheres artistas que te inspiraram. Portanto, mas tu nem sempre celebraste este lado feminino, ou a tua feminilidade, certo? Certo, eu acho que foi uma necessidade que foi crescendo. Isto porque quando eu comecei com a minha primeira banda, com o meu irmão e com amigos de infância, na verdade eu nunca senti qualquer... eles tratavam-me como mais um. One of the boys. Sim. Para tudo, o que é ótimo. Eu também acartava as colunas. Sim, e tu estás sempre muito ligada à parte técnica também. Sim, também. E então, nunca, quer dizer, nem era coisa que me ocorresse. E também na minha família falava-se sobre isso. Os primos é que não levantavam a mesa, eram as primas que tinham que levantar a mesa em jantares de família. E eu logo em discussão com o meu avô e tal. Mas tiveste logo sempre esse lado. Tive, porque eu acho que a minha avó materna e a minha mãe também tiveram sempre de alguma forma isso presente. Ok. Em épocas diferentes, como é óbvio. As matriarcas, não é? Era um bocadinho e isso de alguma forma marcou-me. E depois, quando comecei a minha carreira a solo, e sobretudo quando depois fiz parcerias com colegas homens, senti nitidamente em reuniões, em situações de palco, um tratamento um bocadinho diferente. Sim. Nomeadamente em relação a questões técnicas, como se eu não soubesse, não tivesse noção. Se tu eras a cara bonita que ia lá fazer lá, não Exato. É? Pois. E então isso começou-me a fazer imensa confusão e começou a criar uma certa zanga, eu diria. Sim. Portanto, já era a Rita Red Shoes. Sim. Já não era a Rita Pereira. Não. E isso foi crescendo em mim de uma forma... Tornei-me super atenta a essas coisas, não é? Em qualquer situação, e passei por algumas situações bastante caricatas, que
poderiam ser andota, mas não são. Conta lá. Porque sabes que eu já tive uma conversa parecida com a Roberta Medina e ela chegou-me a dizer que tinha alturas em que, e lá está, malta técnica e tal, não falava diretamente com ela, falavam com um assistente dela, mas porque era homem. E ela era a Roberta Medina, imagina. Sim, olha, um espetáculo que fiz, não vou dizer o sítio, não faço ideia se o técnico ainda é o mesmo ou não, mas pronto, fiz com o Paulo Furtado, com o Tiger Man, tocávamos uma banda sonora ao vivo, com o filme a passar, e eu lembro-me de estar no ensaio de som, e eu tocava vários instrumentos, e não sei o quê, e o Paulo também, e o técnico dirigia-se sempre ao Paulo e dizia assim, achas que a Rita precisa ali de mais alguma coisa na munição? E tu lá? E eu pensei assim, será que ele acha que eu sou surda? Eu não sei. Ou será que ele acha que eu não sei responder, não sei falar, não sei o que quero ouvir? Que horror. Mas foi o tempo todo assim. Até que eu às tantas disse, mas eu sou invisível, não sei, pode falar comigo. E a reação dele? Ficou assim meio a olhar para o chão e continuou a falar com o Paulo. E eu, ok, pronto. Vou pôr um rótulo de timidez, extrema timidez a este senhor. Tão simpática. Foi, não foi? Mas aconteceram muitas situações deste género. Mas sabes que eu acho que é um misto. Primeiro, a questão de quando se fala de feminismo e ainda há pessoas, e pronto, homens que acham, mas porquê? Mas vocês já podem ganhar o mesmo, já há igualdade. E depois não percebem que é nestas pequeninas coisas às vezes. E que estas pequenas coisas significam coisas muito maiores. Mas sabes uma coisa? Aquilo que eu acho e que me fui apercebendo também é que eu acho que tem que partir de nós, mulheres. Porque eu acho batermos o pé. Sim, e termos essa consciência. Eu lembro-me, mesmo, mais ou menos na mesma altura que eu comecei a pensar nestas coisas e a falar com as amigas e com os amigos sobre estes temas, fui almoçar com um amigo meu e de repente, no final do almoço, era para pagar, não era na mesa, era na caixa, e estava uma senhora na caixa. E ela automaticamente olhou para ele. Eu dei o cartão, porque eu já lhe tinha dito que ia oferecer o almoço. E ela, depois de pôr o cartão na máquina, dá-lhe a ele para pôr o código. Meu Deus! Sim! Isto foi uma mulher. E eu fiquei a olhar para a senhora e disse assim, ele não sabe o código. Oh, meu Deus! Atenção. Sou eu que vou pagar. Era uma mulher, sim, mas atenção, e é isto que eu acho que às vezes ainda temos que estar a bater na tecla ainda de definir o que é isto de feminismo e de machismo. E é o que às vezes me cansa que é. Machismo existe nas mulheres também. Claro. Feminismo não se trata só de direitos das mulheres. Sim. Porque eu já te vi comentar algo deste género, mas, por exemplo, feminismo também se trata de libertação dos homens, por exemplo, para viver uma vida emocional mais rica. Claro. Para poderem expressar mais emoções. Obviamente. Quanto mais para usarem cor-de-rosa, pessoas. Sim, sem medo. Sem medo. E para chorarem, não há problema. Sim. Não vamos achar que, coitadinhos, com este não conto. Pois, e às vezes até é uma coisa interna que é, foram criados a achar que se chorarem são mais fracos. Sim. E vivem com uma série de... É uma castração. É uma castração terrível. É verdade. Mas isto está muito instituído, está muito enraizado em São nós. séculos, não é? São muitos séculos de história, assim, e de comportamento assim, que são, obviamente, passados também pelos nossos antepassados, em casa, pequenos pormenores. Eu às vezes brinco com o meu namorado, hoje em dia que temos uma bebé, pronto, ele não cozinha bem, eu também não, o que é ótimo, estamos mais ou menos ao mesmo nível. Mas desde que a minha filha nasceu e não sei o que, eu tento, enfim... Pois, temos de alimentar a criatura. Temos de alimentar a criatura, mas acho hilariante, às vezes ele depois ri-se imenso, que ele chega ao pé de mim, o que é que ela vai jantar? E eu, o que é que ela vai jantar? Ah, sim. Sabes que isso eu tenho muita sorte em casa, mas não vou começar, de vez em quando elogio, ele nem anda a ouvir isto. Não. Mas olha, agora vou dizer uma coisa que vai ser controversa, mas que foi uma coisa que pensei quando, especialmente mais o ano passado atingimos números assustadores no que toca à violência e mortes de mulheres à mão de namorados, ex-namorados, ex-maridos. E na altura ouvi uma das histórias e era particularmente violenta e fez-me pensar nisto, ok, nós também temos que pensar neste lado que é um homem que entretanto, naquela onda de mas és minha, mas eu amo-te tanto e é violento contra uma mulher e às tantas
comete um homicídio de uma forma muito violenta e assustadora e depois vai para casa e provavelmente até retira a própria vida, nós temos que pensar também o que é que esta castração emocional, o que é que esta divisão de papéis também faz aos homens. Porque aquilo não é porque era mau. Eu acho que há aqui várias camadas de frustração e de uma incapacidade de lidar com emoções, porque essa capacidade é negada muitas vezes aos homens, porque um homem não faz isso, um homem não faz aquilo, um homem não chora, um homem não sente, um homem não pode expressar, tipo, saudades da mãe, sei lá, mesmo desde criancinha, está a chorar porque era mãe. Como assim? O rapaz não chora. Sim. E eu acho que isto cria uma série de frustrações. E o feminismo também é isto. Claro. O feminismo também é dizer, deixem o rapaz chorar, deixem-nos viver as suas emoções de uma forma livre, porque isto vai fazer muita diferença na forma como vão viver a sua vida emocional no futuro e vão tratar as mulheres. Exatamente. E tratar-se a eles próprios. Sim. E eu sei que se calhar dizer isto numa altura em que quando se está a falar de homens que foram violentos para com mulheres pode soar assim um bocado mal, mas eu sinto mesmo que o problema não é não é um número para ajudar a vítima. Vamos evitar que haja vítimas, vamos evitar que haja este tipo de situações e isso tem que ser feito também do lado dos homens e desde pequeninos. Sim, e também há uma outra questão, precisamente que tem que ver com a questão da castração das emoções e do homem ter que ser o forte sempre na história, que há muita violência doméstica contra homens. Sim, sim. Só que, precisamente por o homem não chora, o homem não se queixa, não há uma estatística realista daquilo que se passa. Sim. E também há a diferença na maior parte das vezes, as mulheres fisicamente terem menos força do que os homens. E, portanto, enfim, mas existe. E isso, mais uma vez, também prova que, para um lado e para o outro, eu acho que a nossa sociedade, sobretudo a portuguesa, tem um bocadinho... é um bocadinho fechada, tem um bocadinho de dificuldade em mostrar, em exteriorizar emoções. E depois, quando exterioriza, às vezes é logo 80. Sim. E, portanto, isso... eu às vezes digo que... E eu acho que sim, que toda a gente devia passar por uma psicoterapia uma vez na vida. Eu acho que um apoio de terapia e falar com um psicólogo, eu acho que faz parte do autoconhecimento. Sim. Acho que faz mesmo bem. Eu adoro o meu Elder. Olá, Elder. Não sei se ele vai ouvir. Adoro. E às vezes vou lá só para falar do que se anda a passar. Sim, eu também faço. Hoje já fiz psicanálise 3 vezes por semana, às 8 da manhã. Ninguém merece. E eu não merecia. Conseguias estar acordada o suficiente para te fazer autoanálise? Olha, eu acho que não. Pois? Acho que não. Enfim, já fiz psicoterapia, 2 psicoterapias que estou a fazer, né? E acho de facto é um processo de autoconhecimento e que ajudaria. É uma questão de higiene emocional e de educação emocional, que eu acho que é uma coisa que se descura brutalmente na parte escolar até. Sim. E aliás queria fazer um projeto que eu espero que vá para a frente, que eu tenho um projeto também com alimentação saudável em que eu vou às escolas das crianças falar sobre alimentação saudável e canto umas canções sobre os legumes. É alimentação saudável, mas não lhe peçam para cozinhar. Não. Mas eu esforço-me por cozinhar coisas saudáveis. Claro, temos não todos. Fica incrível, mas pronto. Mas ficamos muito bem lá por dentro. Sim. E então uma das minhas intenções era precisamente ir às escolas, e eu acho que deve ser mesmo com os mais pequeninos, que estas coisas devem ser faladas. Como expressar emoções... não é errado expressar emoções, falar sobre isto, porque eu acho que é uma coisa muito difícil de ser normalizada. Sim, até porque, por exemplo, fala-se das birras dos miúdos e depois quando vamos a ver, dependendo das idades, como é óbvio, mas muitas vezes é só a criança ainda a aprender a gerir emoções. Sim, totalmente. Mas se nós negarmos isso como sendo algo só, pronto, é a fase do choro e são chatos, e se calhar não estamos a fazer o melhor trabalho, ou vai ser mais difícil ultrapassar aquela fase. Sim. Mas é bom porque eu acho que já as escolas começam a ter aqueles programas de meditação, sim. Que são coisas que são mesmo para ajudar as crianças a ouvirem as emoções, identificarem e conseguirem lidar com elas. Bom projeto. Alguém precisas de parcerias? Tenho parcerias, mas... Malta que esteja por aí, isto é um ótimo projeto, contatem a Rita.
Vamos aqui aligerar um bocadinho o tema. Sim. Só porque eu achei engraçado, porque uma das artistas que tu quiseste homenagear no teu espetáculo The Other Woman foi PJ Harvey. E no teu disco Her, trabalhaste com o produtor, um produtor que já trabalhou com a PJ Harvey. Como é que isso foi? Foi, no outro dia na vida da Rita Red Shoes, ou foi assim aquele nervosinho? Não, foi nervosinho, até porque foi uma experiência totalmente nova para mim, porque eu fui gravar para Berlim sozinha, no meio assim de uns matelões de 50 e tal anos e 60, com currículos inacreditáveis. E eu pensei, lá está esta coisa do eu sou uma menina pequenina que eu vou para ali. Mas foi muito engraçado, porque quando lá cheguei, o que senti foi totalmente o oposto, não, mas foi muito normal. Senti-me super respeitada. Senti que a minha música estava a ser respeitada. Também são profissionais, estamos a falar de profissionais. Sim. E portanto foi uma coisa muito pacífica e eu senti-me totalmente à vontade para, apesar dos currículos deles, dizer assim, isso aí acho que não. Que bom! Porque era fácil entrar naquela onda de mas ele deve... Exatamente. Não é? Pois. Que eu acho que isso é uma das coisas que eu própria às vezes ainda tenho dificuldade e tenho que me libertar, que é, eu se calhar... Não, mas ele trabalha nisto há imensos anos, vou respeitar, porque se calhar há aqui alguma coisa que eu não estou a ver. E às vezes, que eu acho que tem a ver com a autenticidade e sermos verdadeiras connosco próprias, no sentido de respeitar aquilo que nós queremos e que é a nossa visão. E às vezes é difícil lutar pela nossa visão quando aquilo que fomos educadas foi a... ouvir os outros, sentirmos mais pequenas que os outros, porque os outros terão mais experiência ou terão mais o que seja. Sim. E acabas por ir perdendo um pouco a tua identidade no meio disto. Sim. E especialmente, por exemplo, em profissões criativas como a tua, isso deve ser complicado de gerir, não? Tem sido uma descoberta e sinto-me hoje em dia muito mais segura para, sem grandes dramas, dizer, não, isto para mim não serve, isto não... Ok, sim, tenho muita experiência, mas para o que eu quero fazer isto não serve. Mas é um processo difícil, muitas vezes. O facto de estarmos atentas a isso ensina-nos muito, porque, claro que às vezes eu não estou certa, não é? Muitas vezes. Mas também já me aconteceu seguir a opinião de suposta pessoa que sabe e depois dizer assim, mas eu acho que ele afinal não sabia assim tanto, devia ter sido melhor da minha forma. E portanto, prefiro arriscar e lidar com o erro e com o... Olha... Era isso que eu ia dizer, é que mais do que isso, nós temos direito a errar. Totalmente. Pronto. Às vezes para tomarmos as nossas decisões vamos errar. E se calhar, olha, assim, era melhor da tua maneira, mas eu precisei de errar e bater com a cabeça. Totalmente. E agora já sei. Totalmente. E eu acho que também estamos numa sociedade que é muito a ver só o erro. Erro como parte do processo. Não, se tu erras, então hoje em dia, se tu erras, onde é que fica o teu sucesso? Onde é que ficam os números que interessam? Sim, pois. Mostrar o erro não é uma coisa que convém. Não. Mas de facto eu acho que é uma das maneiras a mais eficaz de se aprender qualquer coisa. Porque não há forma, quer dizer, se soubermos fazer, já sabemos. Sim. Não portanto, aprendemos, quer dizer. Não evoluís. Não se evolui. E também aprendi uma das coisas que eu acho que é o problema, o medo de errar, é depois como é que nós nos castigamos a nós próprios. Sim. Não é? E eu acho que aprendi ao longo do tempo, porque eu era mesmo muito carrasca para mim própria. Eu ainda sou. Não, eu antes de errar já estou, se calhar isto vai correr. A antecipação do erro, sabes? Já é, sim, sei perfeitamente. Sei perfeitamente. Com cada disco que fiz ao projeto tive que lidar com isso de uma forma muito acesa comigo. Até que aprendi, estou ainda a aprender, mas estou muito melhor, a ser benevolente comigo e a tentar, por outro lado, olhar para o que já fiz e pensar, caramba, mas também tu já fizeste isto, não foi tudo errado, calma. Exato. E acalmar-me um bocadinho nesta luta interna que podias ter feito melhor. Não, e nestas coisas do medo de fazer, eu agora tenho estado muito atenta às vezes a coisinhas que têm a ver com desenvolvimento pessoal ou este processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento. E uma das coisas que, às vezes este medo de errar
impede-nos de tomar decisões e fazer projetos, e seja o que for. E houve alguém que eu ouvi uma entrevista, foi num podcast, e o que ele dizia é: a coisa engraçada de fazer é que, mesmo que sejam coisas pequeninas, mesmo que sejam decisões do dia a dia, se tu entretanto fazes e corre bem, valida aquilo que tu queres alcançar, valida que tu és capaz. Então, nós só conseguimos combater esta coisa fazendo. Sim. Mesmo que seja, mesmo pelo meio haja lá uns erros, mas cada vez que fazemos, e pode ser uma coisa tão simples como, ele dava este exemplo: vou decidir que a partir de agora vou começar a ir ao ginásio. E cada vez que tu consegues levantar-te e vais ao ginásio, Sim. é uma pequena vitória. E isso valida, espera, eu sou capaz de me colocar numa situação de desconforto, seja o que for, e conseguir o resultado. Sabes que, a propósito disso, uma das coisas que eu também sofria bastante era a antecipação e a projeção no futuro. Pois. Era horrível. Eu não vivia o dia. Eu vivia no passado, que foi: fizeste aquilo assim, agora vais pagar. ou no futuro, que é: não, mas o que eu quero é chegar ali. Epá, e como ainda não cheguei, sim. Rita má. Exatamente. Rita má. Incompetente. Ai, que horror. E isso causa imenso sofrimento, e isso bloqueia imensas coisas. E portanto tive que ir mexer nisso para crescer, não é? Porque no fundo eu acho que isso também é um processo de imaturidade, de alguma forma. E portanto foi uma coisa difícil, e é difícil que é ficarmos contentes e realizados com pequenas tarefas como essa. Sim. Pá, eu podia estar a dormir, mas fui ao ginásio. Sim, mas é encontrar essa, e tem muito a ver com o que estavas a dizer, de estar no momento presente. É que não é tipo estamos hoje, não, no momento presente. E apreciar efetivamente as pequenas coisas. Até porque, só acrescentar isto, vinha no caminho a ouvir rádio e discussões sobre o coronavírus, e lembro-me perfeitamente que há um mês mais ou menos, eu estava com este projeto dos legumes numa escola de crianças e pensei: olha, aqui está. Eu estava a pensar que tinha estado a discutir com um amigo meu sobre negócios consistentes e que à partida não iriam à falência facilmente. Sim. E eu pensei: olha, aqui está um projeto que os livros ligados à educação e não sei o quê, eu acho que é uma coisa que nunca vai acabar. Ao contrário dos discos, ou não sei, então, neste tipo de pensamento. Bem, livros talvez, pelo menos no formato físico. Mas... mas pronto, ligados à educação, em princípio vai sempre estudar, vai sempre haver crianças e... novos conhecimentos, novas descobertas. Pronto. E de repente aparece isto, o coronavírus, e... estão escolas fechadas, e provavelmente eu tenho umas ações em escolas para a semana que não sei se irão acontecer. E penso assim: realmente isto, uma pessoa tem mesmo que viver o dia ali, o momento, porque há coisas que são completamente fora do nosso controle, que acontecem na vida, e neste caso no mundo, e que de repente mudam completamente o curso da história. E eu estive ali a sofrer por antecipação numa data de coisas, quando de repente vem uma avalanche, ou vem uma tempestade de neve, ou vem qualquer coisa. E tudo aquilo que te preocupaste, para quê? E não apreciaste o que estavas a viver no momento, porque estavas a tentar viver no futuro. Precisamente. E depois também dar conta desta fragilidade que é de facto a vida humana e as circunstâncias em que vivemos, que de repente estamos todos fragilizados e com medo de ser infectados, que não sei o quê, e nada acontece, e o mundo para, se for preciso. Sim. Bem, não deixa de ser curioso como é que uma pessoa vive sempre projetado, ou no passado ou no futuro. E os níveis... No outro dia li um livro de uma psiquiatra que agora não me recordo do nome, e tinha estado a falar também com uma amiga psiquiatra, e que me dizia: a pior doença neste momento, aparecem-me crianças no consultório com patologias, crianças de 11 anos e 10 com patologias de adulto. Por causa do nível de stress em que as crianças vivem, da competição, do sucesso, do número de gostos, de não sei o quê. E portanto nós estamos fisicamente, o nosso corpo responde a isso, porque acontece todo um processo neurológico em que ficamos, neste momento, estamos sempre em alerta. E isso dá cabo da saúde. É como, porque o sistema de alerta... o stress é das piores fatores para doenças, por causa dos elevados níveis de cortisol. É de cortisol no organismo. E nós fizeram estudos, mediram o nível de cortisol hoje nas crianças, e é uma coisa, nas crianças e nos adultos, mas
este estudo era sobre crianças, é uma coisa brutal. Assustadora. E isso mina mesmo a saúde física e não só, é mental das crianças. E isto tem a ver com a forma como nós vivemos hoje em dia, porque não há tempo para nada, então estamos sempre... Ai, vem aí o leão, não vem mesmo aí o leão, só que estou sempre assim. Sempre com medo do leão, com a chegada do leão. Sim, eu não me canso de recomendar este autor, este livro, que é o Novo Mundo, do Eckhart Tolle, A New Earth, que tem muito a ver com a questão do viver no presente. E olha, se quiseres dar uma olhadela, recomendo-te vivamente, e a quem nos está a ouvir. Dentro desta lógica do erro e de arriscar e tudo mais, que nós sabemos, todos nós, homens e mulheres, sofremos um bocadinho disto, mas eu acho que é um bocadinho melhor, ou um bocadinho pior para as mulheres, porque nós não somos tão incentivadas a arriscar em variados campos da vida, até mesmo fisicamente. O rapaz sobe a árvore, a menina sobe a árvore, não, olha o vestido, sei lá, estou a dar um exemplo. O facto de teres tido uma filha faz-te olhar para estas questões que tu já eras atenta, mas faz-te olhar para estas questões de forma diferente? Eu fico super contente porque eu chamo às vezes a minha filha um trator. Porque na verdade vai tudo à frente, é tipo furacão. E chega ao parque e está um rapaz no escorrega e ela chega lá e empurra. E eu, Rosa, menos. Meu tratorzinho. Meu tratorzinho, calma. Pronto, e nesse sentido fico contente. Penso, ela está aqui, ela não se acanha. Sim. Ela manda-se para a frente. Portanto, não sei se tem a ver comigo, se tem a ver com a personalidade dela, ou se é uma junção de tudo, mas estou contente para já com a atitude. Sim. Mas sim, preocupa-me muito. Porque uma coisa é o que ela vê em casa. Claro. A sociedade é outra coisa. Irá dar-lhe outros sinais quando pronto. Quando ela se esticar. Quando ela for maior e, portanto, passa mais tempo na escola e está mais disponível para outro tipo de influências. Sim. Olha, o que a mim me preocupa muito é precisamente a escola. Claro. Porque supostamente ela vai aprender assim os primeiros conceitos na escola e, portanto, tudo o que tem a ver com criatividade, a orquestração da criatividade, a normalização das coisas, isso preocupa-me imenso. Portanto, eu espero parecer sempre uma maluca ao pé da minha filha para ela... Ok, na escola tens que te portar assim, mas pronto, mas a vida também pode ser de outra maneira. No sentido de... sei lá, estão a pintar um urso, o urso é castanho ou é branco, não pode ser azul. E este tipo de coisas que são ínfimas, mas são este tipo de coisas que começam a ficar. Sim, começas a perder aquela vontade de fazer diferente. Sim. E porquê é que não pode ser diferente? E isto é só um exemplo. E isso em relação às meninas acontecem muitas coisas, não é? Se calhar vamos arrumar a sala, os meninos podem ir para o recreio, as meninas arrumam a sala. Eu já ouvi coisas assim. Sério? Sim. Mas no presente? Sim. Pronto, portanto, há um longo caminho a fazer em várias frentes e isso assusta-me. Porque aí, obviamente... Tu ficar com urticária com o que tu disseste, desculpa. Eu não vou ficar... Não posso estar com a minha filha 24 horas e, portanto... Nem é suposto. Nem é suposto, graças a Deus, nem para ela, nem para mim. Mas tudo o que vem de fora, uma educação de fora, preocupa-me quem é que vai fazer esse papel e de que forma, não é? E preocupa-me também muito como mãe neste momento, que era uma coisa que, enfim, eu era atenta, mas não estressada com que planeta é que nós vamos deixar. Sim. Isso é uma das coisas que me causa ansiedade como mãe, mesmo. Sim, eu lá está, acho que já comentei isso aqui no outro episódio. Eu já era uma pessoa atenta a essas coisas, mas agora, quando lembro que num jantar de família já me exaltei com a questão de pôr-se a discutir a questão da carne. Eu não acho que se tenha de deixar de comer carne, mas às vezes o que me chateou foi a recusa e as desculpas que nós arranjamos para às vezes fazermos um bocadinho diferente. E às vezes o diferente é só comer carne vermelha menos vezes e substituir por carne branca. Pronto. E isto já faz muita diferença, por exemplo. Sim. E a conversa foi só no sentido de isso agora, isso não é bem assim. Modas, sim, e isso para mim é uma recusa é quase tipo a malta que diz, não, alterações climáticas, não. É uma recusa do óbvio, sabes? E que na realidade vem de um sítio de preguiça, acho eu, de fazer diferente, sim, vai, pode custar um bocadinho, mas acho que é tão necessário.
Sim, eu acho. Pelo menos dar os passos. Olha, eu acho que esse tipo de pessoas precisa de pensar um bocadinho mais no futuro, em vez de viver o presente. Pois, ou pelo menos... Pois, o assustador é que será é assim tanto no futuro. É que isto Pois, assusta um bocadinho. Sim, a mim assusta-me imenso. Porque a minha filha já é o meu presente. Sim. E já é ela que irá viver muitas consequências disto. E, portanto, para mim, se calhar já é presente. Acho Para que mim é isto. também, é. Sim. E pronto, e a pessoa fica aqui a sofrer um bocadinho. Já que já temos aqui a abordar muita questão da maternidade, tu sempre sonhaste ser mãe? Ou se sonhavas ser mãe? Sim, quando era muito pequenina dizia que não queria. Depois, ao longo, sim, quando me tornei adolescente, aí disse, não, eu acho que vou querer. E queria até uma data de filhos. Comecei tarde. Portanto... E não só, nós agora sabemos o que custa. Sim, também é verdade. Sim, a vida difícil de conseguir conciliar as coisas todas, não é? E acho que darmos ou termos o tipo de parentalidade que queremos, acho que isso, porque eu costumo dizer, há pessoas que às vezes veem a forma como fui, vou dizer entre aspas, absorvida pela maternidade e pela minha filha, e eu te faço questão de dizer, atenção, isto foi a forma como nós escolhemos fazer as coisas. Claro. Queremos estar muito presentes, queremos orientar as coisas, amamento, que Claro. é logo algo que como tu sabes, é muito absorvente, em termos de tempo, em termos emocionais, e portanto uma série de outras escolhas que nós fizemos e que sim, tornou a coisa um bocadinho mais... Sim, intensa para nós e trabalhosa. Exatamente. Portanto, há tipos de parentalidade diferente, mas a forma como nós, por exemplo, escolhemos, e acho que nós estamos alinhadas nisto, começar a pensar em muitos complicaria o tempo e a atenção e tudo mais, aquilo que gostamos de dar a cada um. Sim. Fica complicado. Fica. Sabes que eu debato-me às vezes, hoje em dia, há uns meses não me debatia com isto, mas às vezes penso, até olhar para a minha mãe, como a minha mãe lida com a minha filha, sei lá, a minha filha faz assim um gemido e eu deixo de ouvir o que estiver a acontecer e foco-me porque é que ela está a gemer. A minha mãe continua a falar comigo, olha para ela, vê se ela está tudo bem. Está viva? Respira? Sim, continua a falar comigo normalmente. Ela já está aos gritos, eu já estou em... Sim, vamos alerta. parar de conversar. E a minha mãe continua e depois diz, espera, Rosa. Sim. E sabes que... Isso é ótimo. É uma coisa saudável. E para ela e para ti. É. E eu agora tenho tentado treinar porque, óbvio, depois eles aprendem e depois manipulam um bocadinho, não é? Ao mínimo gemido... Já está na fase, já está com 1 ano e meio, não é? Sim. Ao mínimo gemido eu sei que a minha mamã vem a correr para fazer o que eu quiser. Aliás, ela ri-se na minha cara. Portanto... Não, e a rapidez com que passa? O drama e o horror. É um horror e pronto, eu vou para o pé dela, dou uma minha e digo, já está tudo bem. E, portanto, estou a tentar lidar, por exemplo, tomar o pequeno almoço sentada com o meu namorado, enquanto ela brinca ali um bocadinho, ela quer que eu vá brincar, digo, não, Rosa, a mamãe está a poupar. Sim, mas vou-te dizer a boa notícia, e nós tivemos a conversa, e elas parecem ser muito parecidas, a Áurea e a Rosa. Eu acho que aqui os 18 meses marcam, há aqui um ponto de viragem mesmo no sentido de começarem a entreter-se um bocadinho mais sozinhos. Eu senti isso. E isso, o estar mais disponíveis para socializar com pessoas que não sejam só os pais. Sim. Eu senti. Portanto, há esperança, Rita. Obrigada. A esperança, hoje em dia já consigo tomar o pequeno almoço. Exato. E depois tento pensar, pá, ela daqui a pouco vai odiar-te, vai achar que tu estás a mais aqui em casa, portanto aproveita enquanto podes. Sim, é verdade. Eu sei, ai mãe, és tão careta. Sim. Claro que já não vai dizer careta, porque careta já é uma palavra. Careta. Nem eu devia. Exato, já é uma palavra careta. O que mais te surpreendeu na maternidade? Eu acho que foi um misto, que se calhar é a mesma coisa, mas foi ter redescoberto uma relação com a minha mãe. Sim. E sim, eu acho que isso foi o mais marcante, foi mesmo o mais marcante, foi redescobrir-me enquanto filha, descobrir-me enquanto mãe e o equilíbrio entre essas duas coisas e a cumplicidade que ficou muito mais forte entre mim e a minha mãe, a minha compreensão em relação à minha mãe e episódios que vivemos, não é? Para trás, tornou-se muito diferente e eu acho que cresci, de facto, acho que amadureci em muitas coisas. Sim, nós levamos um chute
no rabo, para É não uma dizer outra bomba coisa. atómica. Sim. Mas foi doloroso. Foi muito doloroso, mas Mas saímos tão melhores do outro lado. eu acho que sim. E fortes. Na minha terapia, a minha terapeuta dizia que uma mãe, um pai, que passe por um processo de autoconhecimento quando é mãe ou pai, torna-se uma versão muito melhor do que era antes Sim. de ser. E eu sinto isso, sinto nitidamente isso. Sinto-me muito mais produtiva, ponderada, decidida, Calma também. calma. Sim. Sim, e acho que há mesmo uma explicação científica nisto, tem a ver com os níveis hormonais no nosso cérebro. Há uma série de coisas que são destruídas, até mesmo pelo processo todo da gravidez e a amamentação também, mas que depois com aquelas hormonas todas, as ligações, as sinapses entre as diferentes células, entre os diferentes neurónios, há uma reconstrução e que é muito mais forte e mais variada e nós, fisicamente, intelectualmente, saímos mesmo melhoradas, isto se conseguirmos ter uma recuperação. Exato. Porque há malta Sim. que vive depois num desgaste físico e emocional. Sim. Especialmente porque isto é muito bonito apelarmos à natalidade do país, mas vamos ser honestos, 4 meses de licença de maternidade, e isto estamos a falar para quem tem um contrato, não dá para nada. Não. Nada. Sabes que eu pensava muitas vezes nisso, e penso ainda, mães que de repente têm que ir trabalhar ao fim de 4 meses, mas são mínimos, São mínimos. são super dependentes, não são gente quase. E, dói-me o coração de imaginar que há muitas mães que têm de fazer isso. Que deixam o coração numa creche. Mesmo. Não estou a falar, eu respeito perfeitamente pessoas que sentem essa necessidade. Sim. E que viveriam sufocadas nesta coisa só da maternidade, mesmo naquela altura. Mas mães que não estão preparadas, mães que gostavam de continuar a amamentar e não podem. Olha, arrepiei-me. Isso, para mim, há muito trabalho a fazer. Muito nesse trabalho sentido. social. Até porque, mesmo financeiramente, mesmo a nível estatal, o que faria sentido era permitir a estas mulheres continuar a amamentar, se fosse esse o seu desejo, porque está provado que no futuro essas crianças com um sistema imunitário mais forte e tudo mais vão significar menos custos ao sistema de saúde nacional. Claro. Portanto, claro. Mais que não fosse. Sim, mas não fosse até porque faz sentido e porque querem tanto ter bebés, ajudem a malta, não é? Não é só, vão parir e agora vão já trabalhar. Pronto, deixem ir. Mas as creches não há creches públicas, há IPSS, Sim. mas não há. É verdade. Isso é uma coisa surreal. Sim, deixamos aqui só alguns Sim, pontos. Podem fazer qualquer coisa. Senhores ministros, senhores dirigentes governamentais, Deputados. para os senhores deputados, autarcas desta vida. Há muito a fazer. Há muito a fazer. E a malta até quer fazer bebês. A gente diverte-se. Mas ajudem-nos. Ajudem-nos depois. Eu vou aproveitar este momento, porque estamos a falar da maternidade. Eu pedi pela primeira vez aos seguidores do meu Instagram para enviar perguntas que eu te pudesse fazer. E há aqui uma que se insere muito bem nesta altura e que vem da minha querida Meia Lua, é a Mafalda. Eu não sei se tu a segues no Instagram, eu adoro-a. Ela própria também é uma pessoa muito criativa, tem 2 filhotes. E ela pergunta: sentes que a maternidade, para além das 1000 transformações, te moldou o espírito criativo? Eu diria que influenciou o teu espírito criativo. Sim, eu acho que me tornei mais criativa. Quando saímos do nevoeiro, nos primeiros tempos. Sim. Aliás, o meu próximo disco eu compus grande parte das canções grávida e já nessa altura eu me sentia muito mais produtiva e criativa. E acabei por finalizar e fazer outras canções já depois da Rosa ter nascido. E sinceramente, não sei se por isso ou não, mas eu acho que por todos os processos internos que passei e também por um outro que é ok, a minha mãe vai ficar com a Rosa durante estas horas, então eu tenho que trabalhar a série durante estas horas. Sabes que a Susana Romana disse isso quando veio cá, que é, aprendeu a ser muito mais produtiva no tempo que tem. Eu senti imenso isso. Ok, eu tenho estas horas, porque depois quando a Rosa chegar é impossível e eu também quero estar disponível para ela, portanto vou aproveitar este tempo aqui é para compor, bora compor.
E eu lembro-me que antes de... Já não há o olhar languidamente pela janela. Não. Já, olha, filha, não. vai buscar o material que tens aí e põe no papel. Exato. Mas isso é bom porque muitas vezes eu acho que engonhava, pura e simplesmente, porque podia. E portanto, sim, sinto-me também, eu sinto-me mais liberta e mais autêntica, com menos medo de me assumir, e portanto isso eu acho que traz criatividade atrás. E o lado emocional se calhar também, ou seja, ter as emoções se calhar mais à flor da pele, sim, será? Também. Portanto torna-se mais fácil. Sim. Disseste que já tinhas composto parte do disco enquanto grávida e terminaste-o já com a Rosa. Portanto, quanto da Rosa é que está neste lado bom? É o nome do novo álbum da Rita. Opa, está muito. Aliás, as pessoas que trabalham comigo diziam: pá, Rita, não vais fazer um disco só sobre... VVS. Sim, fraldas e essas coisas. Sim. Por favor, tu diz-me que tens uma música sobre fraldas. Pá, olha, digo-te que isso é um ato de criatividade. Sim, não tem muito a ver com a tua linha de imaginário, mas... Não. Tem muito de Rosa. Aliás, tem uma canção que se chama Rosa Flor que compus 2 semanas depois de saber que estava grávida e achava que era a Rosa que vinha aí, e de facto era. Soubeste logo qual era o nome. Sim. E pronto, é uma das canções que eu mais gosto no disco. Sim, e tem a voz da Rosa até no disco. Que giro! Sim, na última canção. Tem muito de Rosa, mas há uma das frases de uma das canções que eu resolvi apelidar, não que a Rosa chorasse muito, porque até não chorava, mas em que eu associo o choro dela a um canto de sereia, para me conseguir lidar com o choro, não é? E tu, uma Ulisses ali a sofrer, exato, agarrado ao mastro. Sim, exatamente. Em que nessa canção digo que é um mergulho profundo em mim. Sim. E no fundo este disco é um bocadinho isso. Ou seja... esta versão melhorada da Rita, como dizias. Sim, e essa descoberta e também a ansiedade que isso cria e, enfim, e todo o perigo que é, e eu vou encontrar-me no meio disto. Sim, uma pessoa perde-se um bocadinho. Sim. Mas perdemos-nos, mas para nos encontrarmos, se calhar ainda melhor, não é? Eu acho que sim, é o que sinto, pelo menos. Dentro do que temos estado a conversar. Este disco traz uma novidade para a Rita Red Shoes, no sentido de é todo em português. Sim. Tu já tinhas 3 músicas no último disco, sim. E este é todo em português. E eu vi que tu disseste uma coisa interessante, que foi tu queres que a tua filha te compreenda ou compreenda as tuas músicas. Sim. Mas tu então se começaste a compô-lo quando estavas grávida, isso já foi uma preocupação quando estavas grávida? Ou as letras foi num processo, foi numa fase posterior? Não, foi mais ou menos... eu já tinha esta vontade desde o último disco que saiu, daí ter estas 3 canções, porque foi uma vontade que foi crescendo também com muitas participações, colaborações que tive. O Pedro Silva Martins. Sim, depois o GNR convidaram-me para cantar um tema também do último disco deles, tive outras colaborações com o Fernando Tordo, enfim. E de repente eu comecei a habituar-me a ouvir-me a cantar em português, porque é uma diferença grande até para a voz, a maneira como a voz é colocada, etc. E quando experimentei na tour deste último disco cantar as canções em português, senti uma energia muito forte com o público, porque é uma coisa muito mais direta, obviamente, as pessoas não têm que estar ali a fazer uma tradução das palavras, e então essa vontade ficou. E depois o facto de estar grávida, pensar, eu quero cantar as minhas canções à minha filha para adormecer, e eu gostava que ela percebesse que imagens é que eu estou para ali a criar. Até porque tu dizes isso, a tua inspiração é muito imagética. É. Mais do que musical, é muito de imagens, de facto, de analogias que faço. Lá está, olha, esta, por exemplo, do pranto dela ser para mim um canto de sereia, tentar... O mergulho em ti. Sim. É uma coisa muito visual. E para mim é o que me faz sentido. E conseguir, foi um processo, obviamente, também de autodescoberta, escrever... Eu, além de cantar em português, escrever eu em português qual é a minha identidade enquanto escrita de canções em português. E estou bastante contente. O disco está prestes a sair. Sim. Agora, talvez abril, não é? Talvez abril, sim. Vamos desejar, e acho que estamos todos desejosos. E eu queria, porque já escreveste um livro infantil.
Veste, por exemplo, a escrever um dia um disco de músicas infantis? Eu perguntei isto no outro dia, via Feist a cantar uma música na Rua César. Sim. E eu achei, olha que era tão gira a Rita fazer uma coisa deste género, ainda por cima, porque vocês têm as vozes melodiosas e semelhantes, ou pelo menos fez-me lembrar. Vieste a fazer uma coisa desse género? Vejo. Aliás, isso é uma das coisas que está na minha calha. Estou a bater palmas para a malta do podcast, estou a bater palmas. De minha calha de projetos. Aliás, eu queria fazer um espetáculo itinerante, em que eu já uma vez fiz uma coisa semelhante, mas queria aprofundar, que é provocar nas crianças, além dos sons, a escolha de frequências e também de imagem. E tenho andado a estudar um bocadinho isso. Sabes que é um espetáculo sensorial também. Sabes que há uma, eu não sei se está na linha do que tu me estás a dizer, mas a Four Babies, by Clementina, não sei se segues, ela é psicóloga, se eu não estou, psicóloga pediátrica, se eu não estou em erro, e eles têm um estudo a avançar acerca de... tem a ver com sons e com músicas, mas que aquilo é mais sons do que melodias e tal. Tem a ver com como é que as crianças reagem, e tem um estudo também de sono para os bebés. Sim. Mas pronto, já tem esta coisa de como é que os bebés reagem, como é que as crianças reagem. Pode ser, não sei se sabias que isto estava a acontecer, mas pode ser, estou só a criar parcerias, estou só a querer criar amizades, podem ajudar, porque acho que era um projeto muito interessante. Sim. Eu também conversei sobre isso com a Constança Cordeiro Ferreira. Sim, que nós gostamos as duas muito, Constança! Sim, verdade. E que também estuda bastante essa área. E estamos a tentar encontrar agendas para falar sobre isso e pensar sobre isso. Mas sim, queria muito estes meus projetos ligados às crianças, mesmo antes de ser mãe, sempre foi uma área que me diz muito. Já tinhas o projeto da alimentação saudável. Sim. Portanto... E diz muito, acho que a comunicação nas crianças é mágica, e é mais direta, e é menos filtrada, e é uma altura tão boa, eles absorvem tudo, então há que aproveitar. E o potencial naquilo que se pode transformar. A mensagem certa na hora certa, não é? Precisamente. E depois, ainda mais à frente, gostava de criar uma escola artística, mas de uma perspectiva... Temos de falar, Rita. Sim, diz. De uma perspectiva mesmo de prática, menos teórica e mais de experiência, de meter as mãos na massa, sabes? Sim. Olha, dentro disto que estamos a falar, o que é que gostavas de alcançar com a tua música? Olha, eu... antes, há uns anos, pensava, gostava de ter uma carreira internacional, era tudo muito um bocado para mim, para o ego. Sabes? De há uns tempos para cá, acho que aquilo que de facto me dá mesmo, que me toca profundamente, é receber uma mensagem de alguém, ou um e-mail, ou, enfim, ou no final de um concerto, alguém vir dizer-me, sei lá, tive um dia horrível, ou estou a passar numa situação horrível, e eu durante esta hora e meia que aqui estive noutro sítio. Sinto-me muito melhor, ainda bem que saí de casa. Fazer a diferença. No fundo nem que seja só uma pessoa. Para mim, sinceramente, é uma coisa que cada vez mais me mexe comigo. Claro que gostava... Continuas a ter objetivos teus enquanto artista? Sim, mas é mais nessa perspectiva de chegar a mais gente a quem eu possa fazer viajar durante um momento, se essa for a necessidade e a vontade. Aliás, há uma espécie de uma oração que eu faço antes de entrar em palco, que tem precisamente a ver com isso, que é que naquele momento as minhas energias estejam disponíveis e alinhadas, de forma a eu, de facto, entregar qualquer coisa boa àquelas pessoas que estão ali. E para mim, essa é a minha missão. Claro que gostava de fazer diferença. Sei lá, vejo vídeos dos meninos refugiados nos campos na Grécia e só me apetece fazer a mala e ir para lá, sei lá, nem que seja dar colo ou qualquer coisa. Sim. Mas pronto, neste momento é com a música que eu tenho tentado fazer qualquer coisa e pronto. E acho que para toda a gente que te ouve, eu acho que já é muito.
Eu acho que, e nós sabemos, a música certa no momento certo. É verdade. Faz muita Para mim diferença. também isso É acontece. alento, é consolo, e tu próprio já disseste que a música também te dá colo a ti. Dá, deu muito, mesmo muito, ajudou-me imenso a crescer. Olha, Rita, isto é terrível porque nós estávamos aqui mais umas Já quantas está no horas fim. à conversa. Nós estamos aqui à conversa quase há 1 hora. Ok. E eu acho que isso que tu queres alcançar, o engraçado é que eu acho que tu, não só com a tua música, mas com a mulher que te tornaste e que agora assumes sem pudores, está a fazer exatamente isso. A falar de temas que podem ser considerados difíceis e que tu tornas fáceis e leves, tal como a tua música. Por isso acho que estás no caminho certo. Obrigada. Obrigada eu por teres Não, vindo. obrigada. E muito obrigada a quem nos esteve a ouvir. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam, façam like, comentem, digam-me o que é que acharam. Gosto sempre de saber a vossa opinião. Digam o que é que acharam aqui da presença da Rita no podcast. E nós marcamos encontro aqui, que ninguém nos ouve, para a semana.